nas cidades invisíveis. É sobre lugares. A emoção da gente é um lugar. A família da gente, a cruz que a gente tem que carregar. Existem locais. Então, o primeiro pensamento que eu tive assim, agora fazendo a caminhada, pensei, eu preciso registrar essas ideias. É que existem locais. E não existe repetição. A gente visita esse local de maneiras diferentes, por ruas diferentes, lugares diferentes, necessidades diferentes, tempos diferentes, e a gente mesmo visita com uma relação diferente com esses lugares. Então ele escreve a cidade e a memória, a cidade e os mortos, daí ele numera. Então ele vai dando o nome de cidades, e eu estou gravando o áudio do Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino. Eu já tinha lido, mas é um negócio tão filosófico. Primeiro você tem que entender o melhor possível, depois você tem que entender ele com a emoção. Depois você tem que fazer a analogia com a ideia que o levou a escrever aquelas aventuras. Então a gente vê assim, você ir para um local, eu vou para uma memória. Eu estou lendo lá, de repente eu estava lendo, e eu gravo no Audacity, no notebook, agora o microfone é a porcaria do microfone do próprio notebook. Então a qualidade é muito ruim. E é por causa da Covid, eu fiquei muito fanhoso, muito rouco, e mais o defeito da gravação. Então eu li um trechinho lá, que de repente eu fui tocado por uma emoção, que a voz ficou embargada, e quando veio a emoção, ela é como se fosse uma entidade. A gente só observa, não quer estragar. É epifânia, né? Aparição de um Deus. Então, na verdade, algo ali me tocou na minha memória. Aí eu cheguei à conclusão assim, a emoção, essas coisas, é como se fosse ela passar debaixo da terra, é como se fosse um rio subterrâneo. Então a ideia de atores que tem então essa facilidade de acessar as emoções, aquelas coisas todas, é como se ele contaminasse às vezes. Então você tem que deixar a emoção aflorar na pedra como uma mina. Você descobre uma mina e usufrui um pouco dela sem contaminar a água do veio. Então é uma ideia dessa emoção. Então se o ator vai lá, desce, ele pode contaminar. A emoção nunca é igual. É um local, é como se fosse uma cidade. Você desce lá, então esse controle todo da emoção, que o ator, muitos atores que trabalham com isso têm, é perigoso contaminar esse lugar sagrado. Então nessas leituras, teve um trecho lá que eu estava lendo que aflorou para fora uma emoção. Aquele conteúdo que eu estava imaginando entrou em contato com o conteúdo meu, e esse conteúdo meu criou vida, e ele veio e saiu para fora. Então é como se fosse uma descoberta. Então o Ítalo Calvino, nas Cidades Invisíveis, ele fala sobre Veneza, que todas as cidades que ele olha, que ele visita, e nas suas diferenças, têm suas semelhanças com a cidade dele, que é Veneza. Então é essa relação que eu estou dizendo da emoção. Então eu não vou repetir a mesma emoção. Ficou um ruído debaixo assim, da leitura, eu tive que apagar todo aquele trecho que eu tinha me emocionado com uma coisa viva. E depois eu li de novo aquele trecho, e eu não sei nem que pedaço que me emocionou. Não foi a mesma coisa, eu não visitei o mesmo lugar. Emocionalmente não era o mesmo local. Tinha uma verdade, porque o trecho da leitura é lindo. Mas eu já não era mais o mesmo. Então essa coisa de ler de primeira, de que a emoção é algo de primeira, você não revisita ela, é um local, e tem que respeitar essa coisa sagrada, e você não tentar buscar a mesma coisa, aceitar
que cada momento é único, porque a gente está vivo, é um ensinamento que eu estou tendo com Ítalo Calvino, com essa maravilha que é as Cidades Invisíveis. Parece um livrinho para criança, assim, mas é de uma profundidade. Se a gente estudar o que levou a ele construir aquela arquitetura, as diferenças e as semelhanças, então ele divide como se fossem pastinhas. Eu não estou conseguindo, que nem o Cronópolis e Famas, são 70 pastinhas. Então tem histórias bem curtinhas, curtinhas, curtinhas. Não me lembro quantas páginas são no livro, são 63, alguma coisa. Mas deu 3 horas e 5 minutos de leitura, que eu dividi em 70 microcontos, sendo que alguns